Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu, para você, internauta, boa tarde. Estamos chegando com o entrevistado do dia. Hoje nós vamos conhecer as funções institucionais do Ministério Público. Convidamos para estar aqui o Dr. Reinaldo Pinto Lara, promotor de Justiça, diretor das Promotorias de Justiça da comarca de Manhuaçu. Dr. Reinaldo, boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde aos ouvintes, internautas da Rádio Manhuaçu. E a gente sempre ouve falar Ministério Público, mas seria importante a gente saber qual é a função do Ministério Público, doutor. Moreira, boa tarde novamente. O Ministério Público hoje, ele assumiu funções diversas daquela anteriores à Constituição de 88. O Ministério Público, as previsões dele, constitucionais, começaram a partir da Constituição, das Constituições do Império, a partir da Constituição já da República de 1891, e foram com previsões constitucionais em todas as constituições que se seguiram. Mas, a partir de 1988, ele assumiu novas funções que formataram essa nova postura do Ministério Público no Brasil. Perfeito. E o doutor Reinaldo é de qual cidade? Há quanto tempo está no Ministério Público? Eu sou da cidade de Ipanema e estou no Ministério Público há 8 anos. Essa atuação em especial do Dr. Reinaldo é de grande responsabilidade. É o diretor das Promotorias de Justiça, composta por 5 promotorias. Promotor de Justiça Eleitoral, Curadoria de Saúde e outras responsabilidades, não é isso, doutor? Sim, hoje, atualmente, encontro-me titular da 4ª Promotoria de Justiça de Manhuaçu, a qual possui atribuições de defesa da saúde pública, infância e juventude, deficientes e idosos. É uma promotoria muito voltada ao atendimento ao cidadão, principalmente as causas em situações de risco, envolvendo pessoas com deficiências, idosos, e também as situações envolvendo saúde pública, tanto no desrespeito ao atendimento a pessoas que necessitam de medicamentos, tratamentos, e também para o atendimento da saúde pública de uma forma estrutural, de modo a se buscar melhorias e estruturações no sistema de saúde pública da comarca de Manhuaçu. Na parte da infância, a 4ª Promotoria também tem atribuições sobre os procedimentos de natureza infracional que diz respeito a menores em conflito com a lei, visando a aplicação de medidas socioeducativas, que são medidas pedagógicas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. E como defensor da ordem jurídica, o Ministério Público é o fiscal da lei, ou seja, trabalha para que ela seja realmente cumprida. Sim. O Ministério Público assumiu uma formatação, como já havia dito, a partir de 1988, principalmente como atuando nessa defesa do povo, atuando na defesa da democracia, dos valores constitucionais, de modo a fiscalizar as instituições. O Ministério Público ele se desgarra do Poder Executivo, como já havia previsão na Constituição de 1937, que o Ministério Público estava dentro do Poder Executivo. A partir da Constituição de 46, o Ministério Público se surge como uma instituição autônoma. Já em 67, o Ministério Público retorna no período ditatorial para fazer parte do Poder Executivo, e a partir de 1988, o Ministério Público ganha uma singularidade na Constituição. Ele passa a atuar nessa defesa dos valores constitucionais, na fiscalização da coisa pública, mas sem assumir a defesa de instituições como o Estado, os municípios e o governo federal, porque para isso já existem os procuradores de Estado, os procuradores municipais e os procuradores federais. E o Ministério Público também, ele busca, nas suas diversas áreas de saúde pública, consumidor, meio ambiente, habitação e urbanismo, defesa da infância, proteção às mulheres, ele busca assumir um novo papel de defesa dessa coletividade em si considerada, e atuando também nas causas individuais e também, sobretudo, numa faceta que já o Ministério Público continuou com ela, foi a que deu origem ao Ministério Público, que é o combate à criminalidade. Seja a criminalidade na parte individual ali, e seja no que tem surgido ultimamente, que é a macrocriminalidade, principalmente o que diz respeito ao combate aos crimes econômicos. E nessa análise aí é importante a gente verificar que é o protetor da democracia, né, doutor? Atua para impedir ameaças ou violações à paz, à liberdade, às garantias
e aos direitos descritos na Constituição. Sim, o Ministério Público ele atua de uma forma a fiscalizar os poderes públicos para que os poderes públicos implementem o projeto constitucional, todas as diretrizes tratadas na Constituição, fiscalizar a boa, efetiva prestação do serviço público, a qualidade do serviço público, a moralidade administrativa no trato com a coisa pública, o correto emprego desses valores. E, de modo, a nossa Constituição ela está muito... o conceito de Constituição, como organização do Estado, ela está muito agarrada ao conceito também de democracia. E cabe ao Ministério Público velar para que esse ambiente democrático ele possa ser contínuo e que a liberdade também, como direito do cidadão, ela possa ser exercida. É um dos papéis do Ministério Público. E essa função de exigir que os poderes públicos respeitem os direitos e garantias, né? Sim, o Ministério Público ele atua nessa forma. O Ministério Público, primeiramente, ele não é um poder. Os poderes previstos na Constituição da República são Executivo, Legislativo e Judiciário. O Ministério Público ele vem previsto na Constituição como uma instituição permanente dentro do sistema de organização da justiça, mas como uma função essencial à justiça, de caráter permanente, o que cabe é dialogar com os demais poderes a fim de que as diretrizes constitucionais sejam cumpridas e que haja a proteção do cidadão, no que diz todos, principalmente ao cumprimento de todos os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Estamos conversando com o doutor Reinaldo, promotor de justiça, e nosso tema hoje conhecendo as atribuições, as atuações do Ministério Público. E é importante a gente verificar também, doutor Reinaldo, que sobre esta condição também de ajuizar ação penal, né, a atribuição do Ministério Público, e exercer o controle externo da atividade policial. O que seria esse controle externo também? Com relação ao exercício da atividade que a gente chama da persecução penal, o Ministério Público ele tem, desde as suas origens, ele começou com uma origem voltada à proteção dos interesses lá da coroa, muito ligado à monarquia. Com o tempo ele foi se desgarrando até no período do Império, ele passou a desenvolver essa atuação criminal de persecução. E isso hoje encontra a previsão constitucional no artigo 129, de que cabe ao Ministério Público privativamente o exercício da ação penal, e no que diz respeito ao controle externo da atividade policial, é uma função também constitucionalmente atribuída ao Ministério Público, e ela volta-se a uma fiscalização efetiva tanto da atuação da polícia no que diz respeito ao sistema de investigação, sem invadir o modo como a polícia investiga, mas a estrutura de investigação e também o modo como a polícia atua em respeito aos direitos fundamentais do cidadão. Perfeito. E dentro dessa oportunidade da gente conhecer mais o Ministério Público, a gente verifica que o Ministério Público possui a autonomia funcional, administrativa e financeira, igual foi citado, não fazendo parte, né, o poder, mas não tem essa condição de estar vinculado a algum poder, não é isso? Sim, essa também é uma garantia institucional que ela é concebida também não somente em favor do Ministério Público, mas em favor da sociedade. Que toda vez que o Ministério Público está atuando, ele está atuando em favor da sociedade, ou em favor de uma pessoa específica, mas representante de uma comunidade local. Essas garantias da autonomia, que é dada também à Defensoria Pública e a outros órgãos da estrutura do Estado, ela é concebida como uma forma de assegurar a independência da instituição. Que a instituição, a partir do momento que ela se desgarra dos poderes, que ela possa ter essa autonomia e essa independência para investigar. E que ela possa ter instrumentos próprios dentro do orçamento atribuído pelo Estado, que ela possa se estruturar, obter equipamentos, obter força de trabalho, a sua estrutura de pessoal, para que ela possa prestar um melhor serviço à sociedade. Não há uma subordinação, não é isso, doutor? Sim, o Ministério Público ele não se subordina a quaisquer dos outros poderes. Na verdade, o que há é um diálogo, uma atuação conjunta dentro do sistema de justiça. Para isso,
trazido a autonomia funcional do Ministério Público, que é a autonomia funcional dos membros, mas uma autonomia não ao alvedrio de cada um, mas sim a observâncias das diretrizes, dos princípios trazidos pela Constituição Federal e pelas leis. Os direitos individuais indisponíveis, como o direito à vida, ao trabalho, à liberdade, à saúde, tudo isso aí é um acompanhamento, trabalho também que exige a atuação do Ministério Público. Sim, o Ministério Público, por previsão constitucional, ele é caracterizado como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, é incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático, mas também da defesa dos direitos sociais e individuais disponíveis. Isso é muito visto lá no âmbito da comarca de Manhuaçu, na 4ª Promotoria de Justiça, da qual sou titular, que o Ministério Público atua em defesa de direitos de crianças, de adolescentes, individualmente consideradas, que se encontram eventualmente em situação de vulnerabilidade social, de idosos, pessoas portadoras de deficiência, mas também não somente nessa visão individual, como também no direito social dessas crianças e também numa vertente mais coletivizada, como se garantir infraestrutura, garantir acessibilidade nos órgãos públicos ou de acesso ao público, tanto para pessoas portadoras de deficiência e quanto demais grupos considerados de risco. Mas em outras promotorias também existe essa vertente de proteção de direitos individuais, como a promotoria de defesa das mulheres, principalmente aquela com atuação mais voltada à proteção de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, há toda uma estrutura do Ministério Público montada na comarca de Manhuaçu, com a divisão e especialização de promotorias para que o cidadão seja melhor atendido de uma forma mais eficiente por cada um dos 5 promotores. É o Ministério Público indo de encontro aos interesses da coletividade, não é isso? Sim. O Ministério Público ele se coloca como uma instituição democrática pronto para atender os anseios da sociedade, fiscalizar a forma como o poder público, e não somente sob visão do poder público, mas como os particulares também se comportam frente às diretrizes do poder público, sobre o funcionamento da política pública, não somente na visão, mas também buscar uma forma de fiscalizar e esse controle, tanto no que diz respeito à forma como o cidadão se comporta, mas a forma como o poder público também se comporta. Perfeito. E de acordo com as atribuições que se verifica também, o acompanhamento do sistema penal, né, uma competência aí que o promotor sempre realiza visita para verificar a estrutura, né, os direitos estão sendo ali preservados. Sim, essa aí é uma das outras, dentre as várias atribuições do Ministério Público, de atuar como curador ou de defensor, de fiscalizador da lei de execução penal. Aqui hoje, no âmbito da comarca de Manhuaçu, é atribuição da 3ª Promotoria de Justiça fazer essa fiscalização. Por lei, todos os meses, o promotor tem que ir aos presídios fiscalizar, o promotor tem um contato direto com os sentenciados, os reeducandos que ali se encontram, para conversar diretamente com essas pessoas que ali se encontram, custodiadas, para saber a regularidade da execução penal, como está se procedendo a execução, o comportamento do sistema prisional, isso do âmbito físico. E no âmbito processual, dentro da parte de execuções penais, cabe ao Ministério Público também verificar no processo o regular andamento do cumprimento das penas e velar para que a execução ela transcorra da melhor forma possível, que todos os benefícios do preso eles sejam observados do seu devido tempo. O Ministério Público, por si, ele tem essa atribuição de velar para que seja assegurado, inclusive os presos, ainda que a eventual defesa ou o preso que não tenha um defensor, não peça. Cabe ao Ministério Público de ofício pedir uma forma de resguardar os direitos do sentenciado. Perfeito. E dentro do trabalho que foi realizado nas eleições de 2022, que esteve sobre a responsabilidade do Dr. Reinaldo na promotoria de Manhuaçu, como que nós podemos definir como esse trabalho das eleições esse ano? Os trabalhos das eleições, primeiramente, sobre a ótica do Ministério Público, tal qual do Poder Judiciário, para que o ouvinte entenda,
a cada biênio são designados promotores eleitorais e juízes eleitorais. São promotores que atuam nas suas funções típicas, nas suas promotorias de justiça, mas que são designados para exercerem um período a cada 2 anos, começando dos anos ímpares. Para este ano, fui designado para atuar como promotor eleitoral, sem prejuízo do exercício das funções da 4ª Promotoria de Justiça. E a atuação do Ministério Público nessas eleições, ela visou, primeiramente, a defesa da democracia. Também visou assegurar que o cidadão pudesse exercer o seu voto de forma livre, assegurar a lisura do processo, a observância dos preceitos trazidos na lei de eleições, que assegura o direito à propaganda política, a forma e o exercício dessa propaganda política, tendo como principal finalidade assegurar a transparência e o livre exercício do voto do cidadão. Doutor Reinaldo é o diretor das promotorias de justiça da comarca. Fale sobre a inauguração da sede própria do Ministério Público, o que representa na atualidade essa nova estrutura? A inauguração da nova sede das promotorias de justiça, na Avenida do Barão do Rio Branco, número 94, do bairro Baixada, representou-se um novo passo dado pelo Ministério Público para o melhor atendimento do cidadão. Demorou-se um certo tempo até conseguir-se um imóvel que fosse adequado para receber as 5 promotorias, mas já com a instalação, o ambiente físico já preparado para a instalação de uma 6ª Promotoria de Justiça, localizado próximo ao fórum, num ambiente com menos volume de veículos, se considerado onde estava instalado anteriormente, para que possa atender melhor o cidadão, que o cidadão possa levar as suas demandas e que o Ministério Público também tenha condições, com a sua estrutura, de melhor proteger esses interesses e esses valores sociais e constitucionais. Doutor Reinaldo, o cidadão que esteja nos acompanhando agora, sentindo-se cerceado dos seus direitos, como procurar, qual é o meio, né, para ter o contato com a promotoria? É o cidadão que ele tenha o seu direito violado ou com risco de violação, que cabe ao Ministério Público não apenas essa proteção das violações, mas também o risco de violação. O potencial risco é de incumbência do Ministério Público estar a par para evitar uma futura violação, o que a gente chama de inibir o resultado. O cidadão que deseja conhecer o Ministério Público está de portas abertas. O atendimento é feito ao público a partir do meio-dia até as 18 horas na comarca de Manhuaçu. O cidadão também ele tem os canais de comunicação com o Ministério Público pelo telefone ou pela internet, pelo sistema de ouvidoria, mas ele pode acessar de todas as formas. Inclusive agora a gente tinha até feito reuniões virtualmente, inaugurada essa pós-pandemia, pela pandemia e pós-pandemia, um novo meio tecnológico para que o cidadão ele possa ter o acesso direto ao serviço do Ministério Público. E quando a gente fala sobre essa responsabilidade, já encerrando, quando lembra a comarca, o trabalho não apenas em Manhuaçu, mas outros municípios também respondendo, né? Sim, aqui o Ministério Público ele tem atribuições sobre a comarca de Manhuaçu, sobre Santana do Manhuaçu, Simonésia, Reduto, Luiz Burgos, São João do Manhuaçu e Manhuaçu, que é a sede. E os promotores de justiça, principalmente aqueles com atribuições, o que a gente chama de defesa da cidadania, ou promotorias de direito, ou também as promotorias de direitos humanos, a gente acaba fazendo fiscalização nos demais municípios, porque dentre as várias funções do Ministério Público, cabe ao Ministério Público fiscalizar a estrutura e o funcionamento das entidades de acolhimento institucional para idosos, das entidades de abrigamento de crianças em situação de risco. Cabe ao Ministério Público fiscalizar o funcionamento e a estrutura dos órgãos municipais, se eles estão prestando um serviço adequado, tal qual o Conselho Tutelar, fazer toda essa estruturação. Então, o Ministério Público acaba se deslocando nos períodos já determinados pelo Conselho Nacional do Ministério Público para fazer essas inspeções e manter esse constante diálogo, inclusive, com os gestores municipais. Doutor Reinaldo, agradecemos a participação e uma boa tarde. Muito obrigado pelo convite, e o Ministério Público coloca à disposição da sociedade e desse canal de comunicação.
Muito bem, hoje nós conversamos com o doutor Reinaldo Pinto Lara, promotor de justiça, diretor das promotorias de justiça da comarca de Manhuaçu, e nós podemos conhecer as funções institucionais do Ministério Público. Para você, ouvinte da Manhuaçu, boa tarde. Para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.